Olá, sextuando, bom dia. Aqui quem fala é a professora Ana Teresa Ridaca. Espero que todos estejam bem, com saúde, e nós daremos continuidade ao nosso segundo bimestre com a terceira unidade, Roma. Se vocês acompanharem pelo livro, vocês vão perceber que esse tema envolve da fundação à República. Mas para que a videoaula não fique tão cansativa, nós vamos dividir esse tema em dois momentos. Na aula de hoje nós vamos tratar sobre Roma, fundação e monarquia, e na próxima aula nós traremos República Romana. O que vocês precisam entender que Roma está inserida nos estudos sobre a Idade Antiga, que envolveu os nossos estudos anteriores, Grécia e também a Macedônia. Para a gente começar a aula de hoje, a gente precisa entender que no século VIII a.C. foi fundada na região central da Península Itálica uma pequena cidade chamada Roma. Em aproximadamente 7 séculos, ela se transformou em um grande império, dominando parte da Europa, da Ásia Menor e do norte da África. E a partir de agora, nós vamos estudar os fatores que permitiram a formação desse império, a sua consolidação e, posteriormente, seu declínio, que é quando a gente chega ao fim da Idade Antiga e iniciaremos a Idade Média. A Península Itálica, em relação à sua questão geográfica, ela é uma faixa de terra que se projeta para o sul do continente europeu. Ao norte, faz limite com os Alpes. A leste é banhada pelo Mar Adriático, a oeste pelo Mar Tirreno e ao sul pelo Mar Mediterrâneo. Quando a gente fala da fundação de Roma, Roma, como eu falei para vocês, está localizada no centro da Península Itálica. Quando a cidade foi fundada por volta do ano 753, vários povos habitavam a península. O grupo dos italiotas, instalados na região central, era formada por latinos, sabinos, úmbrios e samitas. Além dos italiotas, havia os etruscos, localizados mais ao noroeste, havia os cartagineses, que ocupavam parte da Sicília e Sardenha, e os grupos dos gregos, que haviam fundado várias colônias na região meridional, chamada de Magna Grécia, além de ocupar parte da Sicília. Bem, turma, a afirmação de que os latinos foram os fundadores de Roma pode ser feita com base nos vestígios arqueológicos encontrados na região. Nós estudamos sobre essa ideia de vestígios, tudo que pode ser encontrado para nos contar uma história. Bem, esses mesmos vestígios, eles permitem aos historiadores levantar algumas hipóteses sobre o motivo que levou os latinos a escolher esse local para fundar a cidade. O que nós precisamos entender é que a arqueologia ela permite encontrar os indícios de ocupação no sítio, ou seja, no lugar onde Roma surgiu. Sua localização na margem esquerda do rio Tibre, ao norte da região denominada Lácio, era favorável, pois era o ponto de cruzamento de várias rotas. Ela se desenvolveu numa alça formada pelo rio, onde havia a ilha Tiberina, facilitando a travessia. Sendo navegável o rio, permitia a conexão entre as navegações fluvial e marítima. Ou seja, quando há um encontro de várias rotas, isso vai permitir principalmente a questão econômica. O comércio, em algum momento que nós vamos ver, vai se tornar a grande base econômica de Roma. Então vai ser fundamental que eles estejam no local apropriado, onde haja toda uma movimentação de mercadorias, e Roma é exatamente o local em que vai ser favorecido por tudo isso. Nós vamos ver também
que havia as colinas escarpadas. O que seriam colinas escarpadas? É exatamente de difícil acesso, que no fim das contas, por ser de difícil acesso, facilitava a defesa das populações que aí se estabeleceram. Então, no fim das contas, Roma, esse local, ela foi importante pela questão econômica, pela intensidade das rotas marítimas e fluviais e também pela questão militar, já que era uma colina de difícil acesso, as pessoas que estavam ali inseridas estavam mais protegidas de uma possível invasão. E aí nós vamos ver, turma, que no fim das contas os romanos eles atribuíam a si próprios uma origem mitológica, cuja explicação para a fundação da cidade era muito diferente da apontada atualmente pela arqueologia. Enquanto que a arqueologia diz que os latinos escolheram essa região por ser estratégica, por ser importantes tanto para a questão econômica quanto militar, na verdade, os romanos eles queriam uma outra explicação, no sentido de engrandecê-los, e por isso nós vamos ver relacionado à questão mitológica, tá? Vocês podem acompanhar no livro de vocês, inclusive na página 29, que vai tratar exatamente dessa explicação mitológica, das crenças relacionadas à formação de Roma. Vou trabalhar um pouquinho aqui com vocês, e aí ela envolve da seguinte forma. Segundo a versão mitológica da fundação da cidade de Roma, um herói troiano chamado Enéas, fugindo do ataque dos gregos à sua cidade durante a Guerra de Troia, teria se instalado na região e fundado a cidade de Alba Longa. Os habitantes dessa cidade, portanto, seriam descendentes de Enéas. Muitos anos após sua fundação, Alba Longa passou a ser governada por Amúlio, que havia roubado o trono de seu irmão Númitor. Para que os herdeiros do verdadeiro soberano não viessem a reclamar o trono no futuro, Amúlio ordenou que a sobrinha, chamada Reia Sílvia, fosse levada para o templo da deusa Vesta, ou seja, nesse templo ela não teria contato com outros parceiros, não poderia se casar. Como sacerdotisa vestal, Reia Sílvia deveria permanecer virgem por toda a vida, não gerando descendentes que pudessem oferecer perigo ao governo de Amúlio. Entretanto, segundo a lenda, como fruto de seu relacionamento com o deus Marte, Reia Sílvia deu à luz aos gêmeos Rômulo e Remo. O Amúlio, temendo que os meninos crescessem e lhe tomassem o trono, ordenou que os gêmeos fossem lançados no rio Tibre para morrerem afogados. Amúlio ordena que sejam afogados no Tibre, mas o berço onde estavam parou ao pé do Palatino. Lá eles são encontrados por um pastor, chamado Faustulo, que vê uma loba para amamentá-los. Criados pelo pastor e por sua mulher Larência, os gêmeos crescidos distinguem-se por sua força e seu valor. E no fim das contas, eles acabam descobrindo toda a sua história e finalmente, por Númitor, o segredo de seu nascimento. Eles matam Amúlio e reconduzem o avô ao trono albano. Eles próprios partem pouco depois para fundar outra cidade no local onde foram recolhidos por Faustulo, mas a discórdia se instala entre os dois irmãos, que decidem consultar os auspícios, isto é, observar os pássaros para saber dos deuses quem deve fundar a nova cidade. No fim das contas, eles acabam se desentendendo, eles partem de fato para a agressão e quem vence nessa batalha será Rômulo, e ele dará, de fato, origem à cidade de Roma. Essa é uma explicação, como eu falei para vocês, mitológica, para envolver a ideia de que os romanos eram descendentes do próprio deus Marte, da importância deles de engrandecê-los. Isso é uma versão mitológica, mas vocês entendem que a versão científica
comprova, na verdade, que os romanos foram fundados pelos latinos, principalmente em especial pelos pastores latinos. Quando a gente fala de Roma em si, a gente precisa entender que até o século VII a.C., Roma era formada por um pequeno aglomerado de habitações e os seus moradores viviam do pastoreio e da agricultura, ou seja, ainda era muito atrasado, ainda muito primitivo. Só que, com a chegada dos etruscos, foi estabelecida uma nova forma de organização da sociedade romana. Os etruscos serão fundamentais para que Roma realmente comece o processo de evolução, de desenvolvimento. Após a ocupação etrusca, ruas e estradas foram construídas. Você percebe aqui por essa imagem de que forma as estradas elas eram realizadas, tinha todo o cuidado, a ideia de uma preservação, de manter a estrada era necessária. E nós vamos ver também, além das estradas, foram criados também um sistema de captação de água, a qual chegava até a cidade por meio dos aquedutos. Então aqui nós tínhamos, isso aqui é um aqueduto, ele era colocado numa nascente e ele percorria todo esse local, toda essa canalização aqui para chegar até a cidade. Também ocorreu o desenvolvimento da metalurgia, ou seja, transformar metais em objetos, e da própria cerâmica. Aos poucos, o novo estilo arquitetônico grandioso e imponente começou a ser imposto em suas formas e em suas estruturas. Nós vamos ver, em relação à ocupação em si de Roma, que, segundo o historiador Pierre Grimald, logo depois da fundação da cidade de Roma, o rei Rômulo, com a intenção de aumentar a população da cidade, criou um bosque inviolável, ou seja, todas as pessoas que tivessem cometido crimes em outros locais não poderiam mais ser punidas ao cruzar as fronteiras do bosque, assim seriam livres em Roma. Por esse motivo, muitos aventureiros da região da Península Itálica se dirigiram para o local, aumentando consideravelmente a população romana. Além dos aventureiros, nós vamos ver também a chegada de vários agricultores que não possuíam terras em outras regiões de origem e foram para Roma na esperança de se tornarem cidadãos e proprietários de terra. Então a gente percebe que a predominância nesse momento é da figura masculina, mas, segundo os estudos, vai haver uma série de relações de romanos nesse momento com outras cidades, relações de casamento, para que haja de fato a possibilidade de mulheres chegarem a Roma e fazer o processo de ocupação do território. Indo para a questão da vida de Roma, nós vamos entender que, à medida que a cidade crescia, ganhando mais habitantes, moradias, praças, templos e ruas, a sociedade também foi se organizando com a formação de grupos. A política e a religião, da mesma forma, tornaram-se mais complexas. As famílias que formaram a sociedade romana apresentavam uma organização similar à das famílias gregas que nós já estudamos. Foram compostas de indivíduos que tinham antepassados comuns e comandadas pelo pater familias, ou seja, o homem mais velho do grupo, aquele que era considerado o mais sábio. A sociedade romana, ela estruturava-se em torno da família, termo que compreendia não apenas pai, mãe e filhos, mas também os escravos, a casa, os animais e todos os bens sob o controle do chefe da família, o pai. Todo o parentesco estruturava-se na oposição entre pai, mãe e seus parentes. Os parentes do pai, que definiam a identidade dos filhos e estabeleciam os vínculos de herança, nome, culto, residência, eram severos, ou seja, você percebe aqui que havia a ideia de patriarcalismo, ou seja, a figura masculina, ela é que comanda, ela é que dita as regras. Em relação à própria questão da mulher, nós vamos ver que a legislação era severa em relação ao papel da mulher,
a qual era considerada propriedade do homem, do pai, do marido ou algum outro membro da família na falta dos dois primeiros. Com o tempo, no entanto, as mulheres elas foram criando estratégias para escapar do controle masculino e, em alguns momentos da história de Roma, tiveram a liberdade até mesmo de rejeitar casamentos arranjados pelos pais. Quanto à sociedade no geral, a gente precisa focar nisso que é muito importante. Como era composta a sociedade romana? Nós vamos ver que havia, em geral, 4 classes: os patrícios, plebeus, clientes e escravos. Indo para a questão dos patrícios, quem eram eles? Os fundadores de Roma e seus descendentes se tornaram os maiores proprietários de terras da cidade. Como a economia romana se baseava na agricultura, ou seja, enriquecia quem tinha as melhores e maiores terras, esses homens, chamados de patrícios, tornaram-se os mais ricos e poderosos. Os patrícios e as suas famílias viviam geralmente em casas muito amplas, onde havia água encanada, iluminação feita por candelabros ilustres, mobílias luxuosas e pinturas, muitas vezes ornamentais, tanto no teto quanto no chão. Os patrícios eram considerados descendentes dos fundadores de Roma e formavam a aristocracia romana e eram proprietários dos melhores rebanhos e terrenos. Quanto aos plebeus, além dos patrícios, a sociedade romana era formada por plebeus, que eram homens livres, mas não tinham direitos políticos e, portanto, não poderiam interferir na administração da cidade. Muitos plebeus eram dependentes dos patrícios, que lhes davam proteção e trabalho em troca de seus serviços e de votos nas eleições. Nesse caso, eles especificamente, quando tinham relações com os patrícios, eram chamados de clientes. E para finalizar essa nossa camada social, nós temos os escravos, que formavam a base da sociedade romana. No início, eles não eram muitos, mas com a expansão da cidade que nós vamos ver durante o período da República e juntamente com a conquista dos povos vizinhos, o número de escravizados aumentou consideravelmente. E o indivíduo, de que forma ele poderia se tornar escravo? Exatamente pela questão da dívida, por ser prisioneiro de guerras ou por ser filho de escravizados, como eu falei para vocês, filhos de escravos e escravinhos. Para a gente praticamente finalizar a nossa aula, nós vamos ver que, em relação à monarquia em si, Roma vai viver 3 formas de governo: a monarquia, a república e o império. Como eu falei para vocês, a aula de hoje vai tratar até monarquia. Nas próximas aulas nós traremos república e império. Bem, a história política de Roma, ela, como eu falei para vocês, é dividida em 3 períodos: monarquia ou realeza, que foi do ano de 753 a.C. até o ano 509 a.C. O outro momento, a República, do ano 509 a.C. até 27 a.C., e Império, do ano 27 a.C. até 476 d.C. Segundo a tradição, durante a monarquia ou realeza, onde nós temos de fato um rei, Roma foi governada por 7 reis. Eles contavam com a ajuda do Senado. Esse Senado também era chamado de Conselho de Anciãos, ou seja, era um conselho composto apenas de pessoas de idades mais avançadas, do qual apenas os patrícios poderiam participar. As decisões tomadas pelo Senado eram submetidas à Cúria, formada por todos os cidadãos em idade militar que poderiam aprová-las ou não. No fim do século VII a.C., os etruscos, vizinhos dos romanos, como nós vimos no mapa, invadiram a cidade e impuseram seu domínio político e militar, assumindo
o lugar do rei de Roma. Os patrícios, no entanto, eles não aceitaram o domínio dos etruscos e se organizaram para expulsá-los do seu território. Em 509 a.C., conseguiram depor, ou seja, tirar o rei Tarquínio o Soberbo, e os patrícios aproveitaram essa crise e apropriaram-se ainda mais do poder e tornaram o Senado a instituição política mais importante, ou seja, eles faziam parte desse Senado, então eles passariam a ter a maior importância. E toda essa crise inaugurou um novo período político na história de Roma, chamada República. Bem, nós finalizamos exatamente a aula de hoje nesse momento. Quando for a próxima aula, a gente vai trabalhar todas as características da sua república, que envolve o processo de expansão territorial, um grande crescimento do número de escravos, e tudo isso vai trazer consequências. A própria ideia do direito em Roma vai ser muito importante para os nossos estudos. Espero que vocês consigam estudar, que vocês façam a trilha relacionada exatamente a este tema. Tenham um pouco mais de esforço nesse momento e a gente vai continuar o nosso trabalho da melhor forma possível. Até a próxima, um grande abraço